Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Esse é o bloco do estudo do livro Grilhões Partidos, livro psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E estamos acompanhando aqui a história central, que é o processo obsessivo de Esther, da família Medeiros de Santa Maria. Porém, assim, os nossos últimos capítulos, estão os espíritos benfeitores, Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos benfeitores estão acompanhando o Dr. Bezerra a uma visita à casa de saúde onde Esté se encontra, Mas quem está acompanhando está vendo que eles estão atendendo outros casos com os quais se deparam, No nosso capítulo anterior foi Viviane, com aquele caso de epilepsia muito interessante, E agora, no capítulo 12, eles vão atender outra paciente que está no mesmo ambiente, dessa casa de saúde, desse manicômio, que é a Angélica, que está em outro leito. Angélica, que segundo descreve Manuel Filomeno de Miranda, vou chamar ele só Filomeno para simplificar, tem aparentemente 25 anos, uma mulher adulta, uma adulta jovem, O título do capítulo é Histeria, o capítulo 12, Histeria. Então, pressupõe já que é o caso de Angélica. Agora é interessante, eu tenho uma dificuldade muito pessoal com relação a essa coisa de histeria. Eu nunca entendi direito, Nunca não, Mas eu tenho dificuldades para entender direito essa questão da histeria, porque o nome histeria é usado em diversas situações, principalmente aquela quando a pessoa está descontrolada, está gritando, falando alto, fazendo barraco, aí a pessoa é histérica, se usa muito nesse aspecto. Até minha mãe já disse que quando eu era menino, quando eu era menino, eu tinha uns ataques de nervoso e gritava, batia pé, minha mãe me chamava de histérico também. Tá histérico, menino, E eu cresci vendo, quer dizer, cheguei, à adolescência achando que ser histérico, histeria, era uma coisa de nervoso, de gritar, Quando eu soube o sentido clássico da histeria, eu comecei a ficar ofendido com minha mãe, Porque no sentido clássico, histeria é só uma coisa de mulher que parte do útero. Aí eu fui lá e briguei com minha mãe. Que você não sabe, como é que você disse que um homem é histérico, não sei o quê? Não, mas não é isso que eu quis dizer com você e tal, Ela ficou sem graça, mesmo porque ela não sabia, Mesmo porque ela não sabia. Mas, a grosso modo, a histeria é um estado, sim, patológico, é uma neurose, Vamos dizer assim, e que tem características, assim, muito próprias, Eu fui dar uma pesquisada no Wikipedia, Porque para dar uma melhorada aqui, para não ficar só com as minhas impressões, Então, como eu disse aqui no início, a definição clássica, que lá dos gregos antigos, é que seria, vamos dizer assim, a grosso modo, um movimento irregular do sangue do corpo humano, do útero para o cérebro. Então, uma anomalia no útero, transmite um sangue de forma irregular para o cérebro e a pessoa fica alterada. Sendo isso, a histeria é uma questão só de mulher. E por muito tempo se pensou isso. Acho que até o século XIX, pelo que eu li aqui, se eu não li errado, se achava que a histeria, talvez até em primórdios do século XX, era uma coisa do gênero feminino, que está envolvido questões uterinas e tudo mais, e não é bem assim, Quem veio esclarecer isso foi a psicanálise. Veio esclarecer isso, sobretudo, o famoso emérito Sigmund Freud, que trabalhou diretamente com a questão da histeria. Inclusive, ele teve a colaboração de Dr. Brauer. Brauer, não sei se estou... Eu conheço esse doutor, eu conheci essa pessoa, não é um personagem, é uma pessoa real, mas ele foi personagem de um livro que eu gostei muito, que foi Quando Nietzsche Chorou, Dr. Brauer, que ele era um dos protagonistas da história, uma história ficcional, mas baseado nas questões reais do personagem, tanto Dr. Brauer quanto Nietzsche e Freud também, que aparecia na história, ainda jovem, inclusive, um estudante lá de neurologia, se eu não me engano, mas já adepto à questão da terapia da conversa, que chamaria-se psicanálise depois. Então, realmente há uma ligação no mundo real, não só nesse romance desse Dr. Brauer com Freud,
Então, Freud ele vai analisar melhor e ver que não tem nada, não é só coisa de mulher. Tanto que há também casos de histeria em homens, né? Então, o que seria a histeria? Pelo que eu vi aqui, pela a definição que eu peguei aqui, são conflitos emocionais, veja bem, são conflitos emocionais internos, conflitos emocionais, mentais, como queiram chamar, mas que se caracterizam por sintomas físicos. Então, por exemplo, uma pessoa pode ficar paralisada sem nenhum motivo físico. Se faz todos os exames, né? E não vê nenhum motivo físico para a pessoa estar ali paralisada. É uma causa, o pessoal vai dizer a grosso modo, é psicológico. A pessoa não tem nada, é psicológico. Quer dizer, psicologia não é nada, né? É por isso que meu amigo Danilo, né, Danilo Cruz, né, que também é colaborador aqui do canal, disse que o psicólogo é o especialista em nada. Porque quando a pessoa não tem, os exames médicos não apontam nenhum problema, então a pessoa não tem nada, manda para o psicólogo, né? Ou seja, como é que se diz que, por exemplo, a histeria é nada, né? Claro que essa mentalidade tem mudado, né, ao longo do tempo, mas algumas pessoas ainda adotam, né, pelo que a gente vê por aí, né? Então, interessante. Então, tem uma manifestação física. A pessoa pode ficar paralisada, pode sentir dores, né? Dores que fisicamente não existem realmente, né? Ou ter alterações emocionais muito grandes, nervoso. Aí entra também a questão do grito, tá histérico. Também é uma das coisas, mas não é só isso, né? Como vulgarmente se pensa, né? Da pessoa se descontrolar, gritar, ter uma crise emocional grave, realmente, né? Se bater, se machucar, né? Até machucar alguém nessa crise histérica, né? Inclusive, Filomeno, neste capítulo aqui, na verdade, Bezerra de Menezes, falando com ele, vai dizer que essa questão da crise histérica marcou muito a Idade Média, como a pessoa dizendo que a pessoa estava endemoniada, né? Muitas pessoas com histeria eram punidas pela igreja como se tivessem endemoniadas, né? Porque tinha aquelas crises assim que não controlavam e tinham convulsões, por exemplo. E aí, por terem convulsões, por se tremerem, sempre se comparava isso à possessão demoníaca, que a pessoa era punido, né? E as punições da igreja medieval não eram, né? Não eram fracas, não, né? Infelizmente, não dizendo que todos os religiosos na Idade Medieval eram perversos, mas aqueles perversos que estavam no poder assim o fariam, né? Haviam que sim, religiosos piedosos, sim, né? Mas muitos que estavam no poder não eram, né? Não era pela fé, pela força, né? Outra palavra com F. Então, e Freud, né, com a colaboração de Dr. Brauer, ele inclusive vai dizer que são questões, lembranças reprimidas aqui no inconsciente, subconsciente. Outra dificuldade minha, diferenciar subconsciente de inconsciente. Mas isso aí é fácil. Eu imaginava o que era, né? Mas como a gente está aqui num estudo sério, aqui, no estudo espírita, ainda que eu não seja profissional da área, acho que eu não posso ficar com achismo, né? Então, pelo que eu pesquisei, é o seguinte: o subconsciente é uma camada mais acima. A gente sozinho, pelo que eu entendi, pode acessar o subconsciente. Quando a gente busca uma memória de algo que não está no inconsciente imediato, a gente está acessando o subconsciente, né? Às vezes a gente tem uma reação na hora. Pô, como é que você reagiu? Por instinto? Quer dizer, não por instinto, é porque aquela reação já fazia parte do seu subconsciente. Ela simplesmente, na hora da emergência, eclodiu, né? Estava ali guardadinha. Ou então a memória que você tem, que normalmente você tinha esquecido, aí de repente essa memória eclode. Poxa, quando você vê alguém, quando você vê alguma situação, quando você vê uma situação que te lembra algo ruim, você reage, é como se fosse um gatilho, né? E aí é o acesso ao subconsciente, quer dizer, é uma coisa que fica guardadinho, né, abaixo aqui do nosso consciente, mas que a gente pode acessar se a gente se esforçar, né, pela concentração, ou numa situação, né, e que a gente seja provocado, uma situação de abalo emocional, né, alguma coisa assim que chame muito a nossa atenção, né. O inconsciente não, está na camada mais profunda. A gente não acessa aquilo ali. Inclusive dizem que os piores traumas estão guardados no inconsciente. Que a gente de alguma forma manifesta aquilo indiretamente, mas não sabe.
Por exemplo, muitas vezes até a autossabotagem. A gente faz mal a gente mesmo, só que a gente não faz conscientemente, né? A gente pensa que não, pensa que as coisas que estão contra a gente, que estão sendo ruim, o mundo está sendo ruim com a gente, e muitas vezes somos nós mesmos, só que a gente não percebe, porque é o inconsciente, porque no inconsciente às vezes está lá uma consciência de culpa bem guardada lá no inconsciente, né? Isso pode se referir a questões dessa encarnação presente, mas na doutrina espírita é no inconsciente que estão as memórias das nossas peregrinações anteriores em outras encarnações, né? Ou seja, das reencarnações passadas, né? E que raramente essa memória sobe para o consciente, né? Na maioria das vezes tem que ser com a ajuda de alguém, né? Um magnetizador, um hipnólogo, né? Um processo de hipnose. Naturalmente é muito difícil, né? Acho que pode até acontecer, mas é muito difícil lá o inconsciente. Então, o Sigmund Freud, né? Também com a colaboração de Brauer. Olha que intimidade. Dr. Freud, com a colaboração de Dr. Brauer, me desculpem, né, que não tem essa intimidade com eles, né, eles vão dizer que realmente são essas lembranças reprimidas, lembranças ruins, e que eclodem e se manifestam fisicamente, causando dores, convulsões, todo esse quadro de coisas característica da histeria. Agora, gente, ironicamente, esse caso aqui de Angélica, aqui do capítulo 12, tem a ver com questões uterinas, né? Ironicamente falando, né? Quem lê o livro aí já sabe, né? Eles observam, depois que eles terminam de atender Viviane, eles observam a Angélica e ela está tipo num pesadelo, quer dizer, ela está lá sedada, um sedativo muito forte, e aí ela está ali com sono agitado, e Filomeno pergunta ao Dr. Bezerra, será que ela não está ali tendo um encontro desagradável fora do corpo com um espírito adversário? Dr. Bezerra disse que poderia até ser, mas não era o caso. Ela está muito sedada e o sedativo ele chegou a influenciar no perispírito, ela está inconsciente, inclusive perispiritualmente, tipo, está dormindo fora do corpo físico, né? E aí mas aí o que acontece? As lembranças no seu subconsciente estão eclodindo, né, por causa de coisas, né, do passado, culpas do passado, e que causam esses pesadelos nela. Então ela realmente está num momento de pesadelo integralmente falando, não é nenhuma vivência fora do corpo, né? É uma coisa mesmo de estar inconsciente e sofrendo de pesadelos, né? Que é um caso que eu já tinha ouvido falar, que isso acontece muito. Acho que foi até Jorge Alahar, né, num dos vídeos dele, explicou, provavelmente que ele já leu também essa parte aqui, né, que é uma coisa que acontece, né, quando se usa medicações muito fortes, sedativos, para dormir, né. Então, assim, ele descreveu o caso dela como assim, que aconteceu a partir dos 14 anos, ela está com mais ou menos 25 aí, como o Filomeno disse, e que começou com algumas crises como essa, né, que eu acabei de descrever aqui, crise ligada à histeria. Então ela tinha, eles não são muito descritivos especificamente nas crises que a Angélica tem. O que ele descreve aqui, para ser mais exato, eu vou dizer aqui, ó, ela falou que a distonia nervosa dela começou a partir dos 14 anos de idade, agravando-se pouco a pouco, né, e ficou pior nos últimos meses, né. Então, ela é portadora de uma psiconeurose de natureza histérica de longo curso, né? E caracteriza-se por ataques violentos de psicastenia dolorosa. Psicastenia, gente, eu fui pesquisar agora também, né? Psicastenia, que são realmente são ataques, né, psicóticos de convulsões também, de sentir dores, de fugir da realidade, a pessoa se ausenta também, né? Ausências, fobias. Eu estou vendendo peixe pelo que eu comprei aqui, né? Que eu pesquisei, né? Fobias, obsessões, né? Essa coisa toda, né? Então ela sofre todo esse quadro de. Ele não especifica o que, né? Eu estou dizendo que é de essa psicastenia dolorosa, né? Mas esses são esses sintomas que eu já citei anteriormente aqui da histeria, né? Que surgirem em consequência de distúrbios neurovegetativos, né, que são distúrbios realmente
emocionais que refletem no corpo, né? Característica da histeria, né? Vamos dizer, tem gente até que sente dor, gente. Dor no coração, parece que está tendo um infarto, mas não está tendo, não. Vai ver lá, está normal o coração. Imagine, né? Isso aí tanto pode ser homem quanto mulher, né? Então, que vem experimentando desde algum tempo, acompanhados por outros distúrbios de ordem motora. Então você vê que ela tem claramente distúrbio de ordem motora, ligado ao movimento do corpo, aos movimentos voluntários e involuntários também, né? Por exemplo, os movimentos peristálticos do organismo, né? Do sistema trato digestivo, sistema cardíaco, essa coisa toda, todo o sistema motor, né? Autônomo e o sistema autônomo, né? Que se move independente da nossa vontade, e o sistema motor comum, né? Bom, então, assim, no início diz que ela se revelou como a chamada hiperestesia e hipestesia, né? Que são duas palavras que são contrárias, né? A hiperestesia é um excesso de sensibilidade. Por exemplo, tem gente que tem certas neuroses que você não pode tocar com a pessoa, não pode ser tocada, né? Hipersensibilidade, hiperestesia. Também isso acontece muito até em quadros de autismo, né? Eu, como tenho uma filha que é autista, ela não tem isso, né? Graças a Deus, mas eu por levar ela para os tratamentos para terapia na clínica, vejo que tem crianças que têm isso, não pode tocar, né? Que são os intocáveis, né? Também isso não acontece só com a histeria, não, né? Isso acontece também, pelo que eu observei, em quadros de autismo e talvez em outros tipos de psicopatologias também, né? Aí só especialistas para dizer, né? Então, todo esse tipo de... e também variável até a hiperestesia, que é a total insensibilidade, quer dizer, ela variava de um polo a outro, ou então de uma total insensibilidade, apatia, talvez se desse um tapa, ela não estava nem aí, né? Então você vê que o quadro realmente, essa síndrome histérica dela é muito sério, né? Mas ela está fazendo um tratamento. Agora é interessante, esse tratamento que ela está fazendo aqui está sendo benéfico para ela, além do que ela está tendo um amparo espiritual muito grande, né? Porque a mãe dela, né, desencarnada, tem méritos e está intercedendo muito por ela. Então, não é um caso perdido como o caso anterior, por exemplo, perdido entre aspas, né? Do ponto de vista médico, né? Não é um caso, ela realmente aqui, a Angélica é um caso que está caminhando para a cura, né? E ela também tem a questão da interferência obsessiva, não é isso que causa a histeria nela, né? Mas ela tem também um processo obsessivo por conta das ações dela, né, na vivência reencarnatória passada, que é o que gerou este problema aqui, né? Então, o Dr. Bezerra vai fazer aqui uma aula sobre histeria nesse capítulo, né, que eu já falei mais ou menos, lá já no início eu antecipei, né, falando aqui sobre a questão da Idade Média, como eu já disse, e a questão da pesquisa de alguns grandes médicos aqui, né, que eu não vou destrinchar tudo, porque eu não tenho essa competência, né, já falei aqui de Freud, olha a intimidade, Dr. Freud, Dr. Brauer, né, mas há outros grandes médicos, Charcot, por exemplo, né, Charcot, escreve Charcot, que também, ele era anatomopatologista do sistema nervoso, e ele estudou muito, né, essa questão das psiconeuroses, e ele foi até uma celebridade, né, segundo Filomeno, nessa questão da histeria entre o ano de 1873 e 1884, né, já as aulas dele falavam muito sobre isso, né. Tem o professor Pedro Janet, né, que criou umas teorias também sobre histeria que na época foram bem aceitas, mas que hoje Filomeno diz que estão ultrapassadas, né? Porque ele meio que exagerou, né? Em algumas colocações, né? E aqui vai falando também de Jung e do próprio Freud, né? Que no caso Freud aqui não, no caso que está aqui o polígono cerebral, Undit e Charcot, né? E assim, criando assim teorias de que a questão da psicanálise, da histeria, é uma coisa totalmente do interior do indivíduo, quer dizer, não leve em consideração, né, as questões da reencarnação. Esse é o grande problema para lidar com a histeria, segundo Filomeno. Para lidar com qualquer tipo de patologia, né, principalmente a mental, né, porque a histeria tem uma ligação ainda muito maior com questões espirituais
do que, aparentemente, pelo que estou observando, do que as outras, né? Então, eles criam teorias como aqui, uma coisa aqui, hiperestesia indireta veja bem, ó, designação, o debate em torno do subconsciente desde então vem sendo grande, hoje raciocínio sobre a designação de hiperestesia indireta do inconsciente entre os modernos adeptos da parapsicologia partidária da psicologia sem alma. Quer dizer, olha que complicação. É a mesma coisa que você tem uma equação que já é complicada, você tira um termo, aí você não resolve nunca. É como o caso aqui, se tira a questão da existência da alma, fica mais difícil. Como é que vai se criar uma parapsicologia, que é uma coisa que está além da psicologia, além do corpo, só que sem alma, né? Só nas questões do inconsciente. Vai chegar um momento que vai travar, né? Bom, então, ele vai contar então o caso de... Aqui ele conta rapidamente o caso de Angélica na sua encarnação anterior, né? E que ele diz que, inclusive, deixando bem claro que a questão do subconsciente é muito importante, que inclusive foi analisada pelo codificador Allan Kardec, né? Uma coisa que Dr. Bezerra ressalta aqui, né? Então ela vai falar do passado de Angélica, né, que na encarnação passada ela foi forçada, muito jovem, foi forçada a casar com um homem mais velho, né, quase idoso. Essas coisas dos casamentos arranjados de antigamente, o pai dela a forçou, e ela... e aí nesse casamento, que já foi terrível, ele confessou a ela que ele tinha limitações. Então eu vou traduzir para a linguagem popular. Ele não tinha condições de fazer sexo, né? Ele, impotente, vamos dizer assim. Não sei se pela idade, porque me diz aqui que o cara é idoso. Não sei se chega a ser idoso, mas o cara é bem mais velho que ela, ou por algum problema de saúde, né? Que não tinha remédio na época, que hoje teria, né? Hoje o que não falta é remédio. Acho que é o que se vende mais hoje em dia, é remédio para a questão de ereção, né? Bom, mas o que acontece é que ele deu licença para ela para ter casos fora do casamento. Já que ele não dava conta, ele disse, então você pode ter seus casos sexuais fora do casamento, desde que mantenha as conveniências sociais, a aparência, quer dizer, fazer tudo na moita. Só que acontecia que naquela época, né, sexo fazia neném, porque não tinha anticoncepcional nem preservativo, né? Então ela incorreu em 4 abortos, sendo que o quarto ela acabou desencarnando por uma hemorragia. E aí, quando ela chegou no plano espiritual, os espíritos abortados por ela, né, realmente foram lá pedir contas, né, e a gente já sabe no que isso dá, né, dizendo, eu até achei uma palavra aqui legal, que eu não conhecia, né, que ela sofreu acrimônias dos espíritos. Eu falei, gente, o que é acrimônias, né? Acrimônia, que coisa vem de acre, né? Ela ouviu muitas coisas azedas desses espíritos, ácidas, né? Injúrias, rudes perseguições, né? Então, o que acontece com a Angélica? Quando ela reencarnou agora como Angélica, ela já trouxe, né, fixado no seu centro coronário, né, que é o que nós chamamos do centro de força coronário, que também dá um nome oriental de chakras, né? O espiritismo adotou, apesar de não ter origem na doutrina espírita, é origem nas doutrinas, filosofias orientais, mas adotou-se esse nome chakra, né? Apesar de Filomeno não usar aqui, né? Então fixou no seu coronário, onde fica a epífise, né? Que é aquela glândula que é muito também estudada pelos espíritos aqui, né? Dentro dos postulados espíritas. E aí fixou-se no coronário, onde se encontra a epífise, né, essas questões de culpa dela, e isso aí que faz ativar toda essa questão e somatizar no corpo físico dela. Então ela sente dores, agora que eu fui entender o que ela sente mais, né, mais na frente, né? Além de todas essas questões, né, que nós temos aí como eu falei, na histeria, né, que pode ter até uma pessoa ficar paralisada. No caso dela aqui, ela sentia dores na altura do útero, né, por conta dos abortos. Dores como se estivesse sofrendo de novo os abortamentos, sobretudo o último, né, que causou o desencarne dela na última encarnação. Então, ironicamente, nesse caso aqui, a histeria está ligada à questão uterina. Apesar de ter visto aqui que não é só questão uterina, que isso não existe mais, né?
Inclusive homens pode também ter crises histéricas, mas nesse caso aqui, ironicamente, está ligado à questão uterina, à questão feminina, à questão reprodutiva. Por isso que ela vem com esse quadro histérico. Então, além das crises que ela tem, que pode ter convulsões, pode ter descontroles, ela tem as dores também, né? Como ele diz aqui, ó, em forma de tormentosas crises evocativas das sensações experimentadas nas pavorosas regiões de dor de onde proveio, né? Então ela ainda traz a evocação também não só das memórias da encarnação passada, mas do que ela passou no plano espiritual com essas entidades, da qual, não sei se são, aqui não definiu se foram 4 abortos, foram 4 entidades, né? 4 espíritos, eu não sei, porque não é a pessoa fez 5 abortos, foi 5 espíritos, não. Muitas vezes até a pessoa pode ter feito 3, 4 abortos e pode ser do mesmo espírito tentando de novo, né? Mas falou aqui no plural, né? Mas Filomeno não especifica quantos são. Então, não são necessariamente 4, né? Agora, eu interpretei, quando fala nas pavorosas regiões de dor, de onde proveio, quer dizer, dela sentir dores uterinas, eu acredito que sim, apesar de não estar bem escrito aqui, isso é uma interpretação minha, posso estar errado, né? Podem me esculhambar aí no comentário, se vocês acharem também, ou está evocando a questão do passado, né? A questão do que ela passou na encarnação passada e as perseguições também no plano espiritual pós o desencarne. Ok? Então aí, Filomeno fala aqui, ó, o inconsciente possui, portanto, fatores preponderantes, assim, o inconsciente jogando no consciente, jogando no corpo físico, estabelecendo aí um quadro histérico, né? A histeria, né? O inconsciente possui, portanto, fatores preponderantes, não, porém, exclusivamente dessa encarnação, conforme desejam os estudiosos materialistas, né? Esses que eu citei anteriormente, né? Que apenas percebem os efeitos sem aprofundar as causas, ou seja, as causas espirituais. É por isso que essas teorias desses profissionais são boas, não são ruins, mas sempre falta alguma coisa importante. Ficam capengas, como se dizem, né? Mesmo eles sendo célebres e tudo mais, sendo celebrados e tudo mais, né? Acho que quem foi mais longe aí foi Freud, apesar de Freud não falar sobre a existência da alma, nem de reencarnação, mas acho que ele foi mais fundo nisso aí, nessa questão do inconsciente, né? Acho que fez mais por essa questão, né? O Sigmund Freud. Ok? Então, perguntou, aí por finalizar, Filomeno pergunta se há um processo obsessivo nela aqui. Ele diz que sim, só que nesse caso a obsessão é efeito, não é causa. A causa é o que está no psicofísico dela, né? Pela lembrança, pela fixação no coronário, né, a manifestação no físico também. Mas aqui ele falou assim, no caso aqui a obsessão é efeito, né? Contingência natural da sintonia da mente endividada com as mentes de suas vítimas, aquelas que ela abortou e talvez de outros espíritos também em perturbação, né? Que também podem se aproveitar desse momento de desequilíbrio dela, né? Nela mesma, na paciente, nas zonas fisiológicas, estão as distonias psicofísicas, né? Já instalada pela consciência culpada, em forma de sintomas vários e desconexos que, no caso, lhe constituem a histeria. Pronto, isso aí resume bem o que eu falei. Ok? Aí ele dá um passe nela e encerra o atendimento. Mas olha que coisa interessante, né? Porque no caso de Esté, o nosso personagem principal aqui do livro, a obsessão é a causa, né? Ela tem mediunidade, tá, uma mediunidade atormentada, e a obsessão é a causa e que está levando ela à loucura, está criando quadros de loucura nela. Inclusive, já foi mencionado aqui que a obsessão que está sofrendo pode gerar loucura física nela, que pode ser irreversível nessa encarnação, né? Por isso que apressa no socorro dela. Mas no caso aqui de Angélica, não. A causa não é do que ela está passando, não é a obsessão, são causas psicofísicas mesmo, mas que tem a obsessão como consequência, ok? Então o que é que vai acontecer? Ela vai ter um processo de cura, assim, ela vai sair desse, tudo indica, mas a finalização da cura vai ser ela engravidar, né? Ela virar mãe desses espíritos dos quais ela abortou na encarnação passada. Isso vai ser a finalização,
né, entre aspas, né, não vou dizer finalização total, né, mas desse processo que ela está passando, né, depois que ela resolver essa questão aqui mais urgente, né, essa questão médica mais urgente, ela realmente ser mãe de novo, ela engravidar, né, desses espíritos que ela abortou no passado, também, além da questão de ser mãe e tudo mais, né, vai ser também fazer parte da cura desse processo dela, como nos esclarece aqui Bezerra de Menezes, ok? Por isso, gente, eu deixei para ler depois, sempre no início do capítulo tem um trecho, né, da codificação, eu deixei para depois, né, porque é só no final que foi falado dessa questão dos abortos de Angélica, e o que tem aqui é a questão 357 no início. Pergunta de Kardec. Que consequências tem para o espírito o aborto? Resposta dos espíritos. É uma existência nulificada, existência nula, e que ele terá de recomeçar, né? Então, o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7. Ok? Então, encerramos aqui mais um capítulo, mais um vídeo. Espero que tenha sido útil, gente. Espero que não tenha complicado mais do que explicado. Ok? Então, a todos aí, um forte abraço. Leiam o livro, não fiquem só com minhas palavras, né? Também leiam e tirem suas próprias conclusões, né? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus.